Olá, este é o seu programa Sala de Notícia. Hoje é dia 7 de dezembro de 2017. Os vereadores de Feira de Santana vão passar a ter 13º, mas não só os vereadores, como fez questão de ressaltar o presidente da Câmara, Zé Carneiro, quando colocou a proposta em votação e pediu aos colegas a unanimidade dos votos, e conseguiu. Alguns repórteres, não só de Feira, mas de outras cidades, quando se refere a esse projeto, eles dizem 13º salário dos vereadores. Eu queria deixar claro que o projeto de lei garante o 13º salário para os agentes políticos, prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e vereadores. Tá vendo? O prejuízo é maior do que você pensava. Para o presidente da Câmara, apesar da corrupção generalizada na política, os vereadores de Feira de Santana são uma exceção. Em nenhum momento a gente tem visto qualquer acusação que venha denegrir a imagem do vereador de Feira de Santana. Em nenhum momento alguém levanta a voz para dizer que um vereador de Feira de Santana participou de qualquer ato ilícito, de qualquer falcatrua. E diga-se de passagem, o número de vereadores envolvidos em falcatruas no país é considerado pequeno. Olha, eu acho que o vereador Zé Carneiro tem problema de memória. No ano passado, pouquinho mais de um ano, um vereador da Câmara de Feira de Santana foi levado pela Polícia Federal. Foi o vereador Wellington Andrade. Mas Zé Carneiro esqueceu. Tanto esqueceu que logo depois que assumiu a presidência da Câmara, nomeou o Wellington Andrade para ser diretor da Câmara. Para se lembrar dessas coisas, bastaria ele procurar no Google da internet, que é um mecanismo de busca. Mas para esse caso é melhor mesmo o mecanismo de esconder do que de buscar, né? E tem outra, quando um dos vereadores, isso é comum, isso é frequente na Câmara, insinua que os colegas fizeram coisas erradas e que ele vai botar a boca no trombone, o próprio Zé Carneiro não deve estar lembrado, mas quando ele assumiu o primeiro discurso como presidente da Câmara, foi dizendo que era preciso resgatar a credibilidade do Legislativo. E eu preciso, além da ajuda de Deus, da ajuda de cada um dos companheiros aqui, de cada um dos colegas vereadores, para que possamos resgatar a credibilidade desta casa. Zé Carneiro considera que os vereadores são iguais a todo trabalhador. Além de legal, não é imoral. Não é imoral porque todo trabalhador brasileiro tem o direito do 13º salário. Os trabalhadores aqui com certeza gostariam de ser iguais aos vereadores, ganhando um salário aí por volta de R$15 mil para dar expediente 3 dias por semana, no máximo 4 horas em cada um desses dias. Bom seria se qualquer trabalhador brasileiro pudesse ser igual ao vereador, ou pelo menos chegasse perto. Ou pelo menos não ficasse tão longe assim quanto estão os trabalhadores brasileiros desse nível salarial e desse pouco trabalho, pouca produtividade que os vereadores, os deputados apresentam. Também não estou querendo dizer que fora do horário da sessão o vereador não trabalha, também não é isso. Dá trabalho fazer essa política que eles fazem aí, catando voto para cima e para baixo. Agora, o que eu digo com certeza é que não produz. O resultado do trabalho dos vereadores é lamentável. Acho que se fosse um salário só no ano, nesse valor que eles ganham, já estaria caro. Se fosse uma empresa privada, não pagava não. Como diria o Tiririca. A gente sabe que todos nós ganhamos bem para trabalhar. Nem todos trabalham. É vergonhoso. Eu ando de cabeça erguida porque eu não fiz nada de errado. Eu ando nos aeroportos aí de cabeça erguida, mas eu acho que muitos dos senhores não têm essa coragem. Anda até disfarçado de dizer que é parlamentar, porque é uma vergonha, está vergonhoso. É triste. E o que eu vi nesses 7 anos aqui, eu saio totalmente com vergonha. Não vou generalizar, não são todos. Tem gente boa aqui dentro, como em qualquer outra profissão. Só que nas outras profissões, Tiririca, a gente não fala que tem gente boa assim como se fosse uma exceção.
Esse aí foi o discurso do Tiririca quarta-feira, quando ele subiu na tribuna da Câmara pela primeira vez para dizer que nunca mais vai subir, porque também não vai mais continuar na política. Mas sabe de uma coisa? Eu não lamento o 13º salário para vereador. Eu acho que é melhor o dinheiro sair assim, legalmente, oficialmente, do que sair de qualquer maneira por baixo dos panos. E sai, porque o Legislativo tem um percentual fixo da receita do município. Em 2016, o orçamento foi de 25 milhões e meio. Esse ano, 29 milhões. A Prefeitura não pode pagar menos do que esse percentual que está fixado na lei. Mas a Câmara, se não gastar, pode devolver. Agora, alguém já viu devolver? Em Salvador até tem acontecido nos últimos anos. Em Feira de Santana, nunca vi. Então o dinheiro é gasto de alguma forma e o salário dos vereadores é o de menos. 21 vereadores ganhando 15 mil durante 13 meses dá um pouco mais de 4 milhões. Lembra que o orçamento foi 29 milhões para esse ano. Aí tem os funcionários, que são poucos, e os assessores, que são muitos. De qualquer maneira, sobra dinheiro. Mas eles gastam. E gastam como? Quer uma pista? Olha aí o caso do Jonga Bacelar. A Procuradoria-Geral da República pediu a perda do mandato dele. É acusado de usar o dinheiro da Câmara para pagar salário de empregada doméstica. E os Vieira Lima, olha aí, ó. Os assessores da Câmara trabalhavam era para a mãe de Gedel, dirigindo carro particular, fazendo compras em shopping. O mal é esse, muito dinheiro para poucos e pouco dinheiro para quase todo mundo. Então, assessor, quando vê político ganhar mais, agora, por exemplo, vamos ganhar 13º, deve ficar feliz, pensando assim, bom, pode ser que aí ele não queira avançar no meu salário. São frequentes as denúncias de situações como essas e a gente viu até no próprio caso do pessoal aí da família Vieira Lima. Por isso que eu digo, paga logo o 13º, são iguais a todo trabalhador, né, como disse o Zé Carneiro. Pronto. Em Salvador a conta já foi feita. Para pagar o 13º de todo mundo que não recebia no Executivo e no Legislativo dá pouco mais de 1 milhão. Em Feira ainda deve dar um pouco menos. Quem dera que todo o problema das contas públicas fosse esse milhãozinho. Por falar em contas, mentira e cinismo foi a classificação que o governador Rui Costa deu para a oferta feita pelo prefeito de Salvador, ACM Neto, que se ofereceu para tentar desbloquear os 600 milhões que o governo do estado tenta conseguir junto ao Banco do Brasil. Acontece que Rui Costa e seus aliados acusam justamente o DEM, em conluio com o PMDB, com Michel Temer, com o governo federal, de barrarem esse dinheiro para ele não vir para a Bahia, para o governo do estado não poder realizar obras. E aí essa situação já rola desde agosto, com muita raiva e acusação dos dois lados, e Rui Costa perdeu a paciência e chamou logo o ACM de cínico e mentiroso. Isso porque ele disse que não queria responder. O prefeito ACM Neto se ofereceu essa semana para ajudar o senhor a destravar um empréstimo que a Bahia precisa. O que o senhor acha disso? Olha, eu aprendi desde a minha infância a gostar e de respeitar pessoas que falam a verdade e são sérias. Eu acho que um dos maiores defeitos do ser humano é o cinismo. Então, é o que eu tenho a dizer. Eu prefiro não comentar. Um dos piores defeitos do ser humano é a mentira e o cinismo. É o que eu tenho a dizer sobre isso. Mas ontem a Secretaria do Tesouro Nacional, que é órgão federal, divulgou aí uma nova metodologia de classificação da situação financeira dos estados e reprovou a Bahia. Com isso, a Bahia não pode mais pegar empréstimo. Só que o governo do estado, que já tinha entrado na justiça para obrigar o Banco do Brasil a conceder esse empréstimo, porque todas as etapas anteriores já tinham sido feitas e o empréstimo, em tese, já estaria liberado, disse que essa nova classificação aí pouco importa, que não vai afetar o pedido já feito. Nesse domingo às 9 horas, lá no Rancho Realize, que fica na Avenida Sérgio Carneiro, bairro Santo Antônio dos Prazeres, vai acontecer um evento que tem piquenique, tem show, tem brincadeira, tem atração para criança e para adulto, que também tem bazar, tem venda de joias, semijoia, para ajudar o Bruninho. O Bruninho é esse menino fofo aí que tem uma doença rara, poucas pessoas no mundo têm essa doença, foi diagnosticado agora no mês de agosto e a família está fazendo esse evento para conseguir dinheiro para o tratamento que acontece em São Paulo. Então, se você tiver a fim de se divertir e ao mesmo tempo ajudar o Bruninho, compareça.
Vai ser domingo, o endereço está aí. Nossa edição de hoje termina por aqui. A gente retorna amanhã, sexta-feira. Um abraço para você.